Ele é funcionário público formado em Direito e Ciências Econômicas. Foram as fotonovelas que lia escondido da irmã e os gibis que despertaram o interesse pela literatura. Nas redações da escola, que descobriu o talento da escrita. No primeiro bloco do Iluminuras, eu vou conversar com o escritor Astrogildo Miyagi. Ele é baiano da velha Remanso, cidade que desapareceu em decorrência da barragem de Sobradinho. Saiu do interior e foi para Petrolina, em Pernambuco, para terminar os estudos. Em 2001, mudou-se para Brasília e ocupa a cadeira 27 da Academia de Letras de Taguatinga. Seu caminho literário começou cedo. Aos 10 anos, já escrevia suas primeiras poesias. O autor usa uma doçura persuasiva para atrair o leitor, lançando vez ou outra na condição de personagem. Autor de várias obras, entre elas está o seu romance Lampião, Governador de Brasília. Astrogildo, você é um daqueles exemplos de que para se tornar um leitor e depois um escritor, não necessariamente você tem que vir assim de uma família cheia de livros em casa, muito pelo contrário, né? Sua história começou de uma forma bem restrita. A minha história talvez seja igual à história de muitos garotos muito perdidos pelo interior do Brasil, que não tiveram acesso à leitura formal, não tiveram o estímulo para atuar na área literária, mas eu aprendi a tomar gosto pela literatura através de gibis, como você diz, através de fotonovelas, que naquela época era até proibido para crianças da minha idade. Mas eu, renitente, lia escondido e comecei a fazer a minha estrada. E quando pensei que não, eu estava escrevendo boas redações. O meu primeiro livro, A Santa do Paoco, eu não sentei para escrever A Santa do Paoco. Eu sentei para escrever O Purgatório de Eduardo. Mas, no transcorrer do Purgatório, apareceu esse fato da Santa do Paoco, que foi tão forte que eu tive que parar o livro que eu escrevia e transformei A Santa do Paoco num livro que foi, de fato, o meu primeiro livro e é muito falado, até pelo título, né? Mas essa santa do livro A Santa do Paoco era uma santa que não obrava milagre, mas não uma santa pecaminosa no sentido que o povo costuma falar, né? Mas é uma história bem engendrada, uma história bem confeccionada, é uma história interessante. Eu acho que vale a pena ler esse livro, viu? Sua tônica é sempre essa, né? Um pouquinho de humor, de lirismo também. Eu particularmente, eu procuro trazer nos meus livros duas coisas. O lirismo, porque eu comecei a minha vida de escritor fazendo poesia, então o poeta, geralmente, ele tem a sensibilidade muito aflorada. E eu gosto de humor. Eu sempre, nos meus escritos, eu misturo a ironia, o humor, o lirismo, a poesia. Qual foi o grande autor aí que te influenciou nessa possibilidade aí ficcionista, digamos assim? Olha, eu comecei a ler, numa literatura mais formal, o primeiro autor que eu me dediquei mesmo foi Jorge Amado, meu conterrâneo da Bahia, que naquela época vivia o auge da sua carreira de escritor. Depois incorporei também Graciliano Ramos, que é o mestre da palavra, né? E, entre um e outro, eu conheci o Gabriel Garcia Marques, que é um colombiano, autor de 100 Anos de Solidão. No frigir dos ovos, eu tenho plena consciência de que o meu referencial maior, como escritor, como ficcionista, é o Gabriel Garcia Marques, exatamente pela liberdade da ficção dele. Uma ficção sem limite, sem medo, destemida, que não respeita o ridículo. É uma ficção que quebra os paradigmas.
E eu, nos meus trabalhos como escritor, eu procuro sempre me espelhar nessa característica do Gabriel. Dos 7 livros, qual que seria o que marca mais essa liberdade? Eu acredito que seja, até pelo próprio tema do livro, seja Lampião, governador de Brasília. Fala um pouquinho dele O pra gente. Lampião, você vê o caráter da imaginação, né? O limite da imaginação. Eu ressuscitei Lampião na Chapada Diamantina, lá na Bahia, e o conduzi com 37 cangaceiros pela BR-020 até chegar aqui em Brasília e o transformei em governador eleito de Brasília. A maior dificuldade, a dificuldade inicial, foi a forma como eu ressuscitaria, eu recriaria o Lampião, que está morto há quase um século. Pensei na biotecnologia, na genética, pensei em tudo, mas resolvi recriar o Lampião em sonho. Então a história toda é um sonho, e o sonho termina quando o protagonista, o condutor da história, no caso eu, saio de um coma profundo. Aí vem a realidade, novamente, a realidade dura e crua. O mais recente livro, O Homem que Morreu 5 Vezes, é também um pouco autobiográfico, né? Tem algumas coisas, porque o ficcionista, ele não cria suas histórias do nada. Ele, na realidade, ele recria. E nesse processo de recriação, ele utiliza o quê? As experiências de vida próprias. Então tem coisas autobiográficas. Mas eu quero dizer que O Homem que Morreu 5 Vezes, o 7º da minha produção literária, ao contrário dos outros 6 primeiros, que são romances, O Homem que Morreu 5 Vezes é um livro de contos. O livro de contos tem uma particularidade. Você não para escrever um livro de contos. Você vai escrevendo, você vai fazer uma peça e vai guardando. E a forma, como romancista, eu acho que o meu perfil é muito de romancista, como romancista, eu procurei dar uma unicidade, dar uma coerência aos contos. Então, criei 5 contos em que, na ilusão, só na ilusão, o protagonista, o escritor, morre. Mas só na ilusão, ele não morre de fato. Ilusoriamente, ele morre. E distribuí esses contos, onde o escritor morre, ao longo do livro. Daí o nome, O Homem que Morreu 5 Vezes. Projetos para o futuro? Olha, eu tenho alguns projetos. Entre esses, eu já comecei a escrever um livro voltado mais para a área ecológica, e o título será Os Primeiros Contatos com os Macacos Falantes. Esses macacos falantes, eles serão descobertos na foz de um rio na região oeste da Bahia, em Correntina. Eu acho que vai dar um bom livro, porque é uma região que até 10 anos atrás era totalmente inóspita, com muitas histórias. E o que eu pretendo é explorar aquelas histórias e crendices populares. Eu estou já com ele todo delineado. Só falta aí começar a escrever? Isso, já comecei. Só falta mesmo conduzir a história e concluí-la. Daqui aproximadamente um ano ele estará pronto. Ok, muito obrigada, Sr. Gildo, pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu é que devo agradecer pela oportunidade. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o Procurador do Estado da Bahia, Marco Aurélio de Castro Júnior. Não saia daí.
interesse pela literatura veio tão cedo que aos 8 anos de idade já havia lido a obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Vindo de uma família de advogados, hoje é procurador do estado da Bahia. Neste bloco do Iluminuras eu vou conversar com o advogado Marco Aurélio. Como foi essa história de ler Charles Darwin aos 8 anos de idade? Eu sempre recebi muitos livros de presente de meu avô paterno e quase todos eram livros sobre animais. Então o interesse surgiu daí, dessa leitura, e quando eu me deparei com um livro que fazia referência a Darwin, eu quis saber mais e fui buscar a obra e li, como você disse, ainda criança, e recomendo que todos leiam, porque é uma obra seminal, né, para o estudo da humanidade. Agora, o gosto por Darwin te acompanhou ao longo da sua história de leituras, né? Sim, é verdade. Eu sou fascinado pelas ideias dele, pela mudança que ele causou no mundo, né? O mundo era um antes e passou a ser outro depois dele. Agora você é de Salvador e até conhece aí uma história dele através das leituras de que ele realmente foi lá na terra baiana e daí começou a origem. Na década de 1820, quando ele fez a famosa viagem dele a bordo do Beagle, uma das paradas foi Salvador. E ele chegou na época do carnaval, segundo consta, pelo menos é isso que tem registrado nos seus diários. E ficou espantado com aquele povo dançando na rua, aqueles homens nus da cintura para cima. E, segundo se sabe, lá em Salvador ele teria tido o primeiro insight dele para a teoria da evolução, quando ele, subindo a falésia que separa a cidade alta da cidade baixa, se deparou com algumas conchas incrustadas na terra. Então ele teve a percepção de que ou a terra desceu, ou subiu, melhor dizendo, ou o mar desceu. Então que as coisas não eram isso como sempre foram, as coisas mudavam. Isso mudava, ele queria entender o porquê, e esse ritmo de mudanças é crescente, é o que nós vivenciamos até hoje. Tá certo. Agora, o seu conhecimento literário começou bem cedo, né? Foi influência da família, foi escola? Como é que foi? Quem que influenciou mais aí? Bom, a pergunta é quem influenciou mais, porque influências as pessoas têm de várias ordens, de várias origens. Sim, acho que é a família. Minha mãe lê muito, meus pais leem muito, meus avós, então liam, né? São falecidos, mas esse estímulo veio de casa, realmente. Você acha que é importante esse estímulo? Hoje você repete também com os seus filhos, né? Sim, minha filha Maria, de 8 anos, adora ler, e a pequenininha, que é a Rafaela, que tem 1 ano e 4 meses, já pega os livros, olha com interesse. Darwin também? Ainda não. Minha filha mais velha já leu. Tem uma revistinha do Maurício de Souza que trata da história de Charles Darwin. Eu dei para ela ficou encantada também. E agora, então, você acredita então que é importante aos pais, à escola, fazerem, né, motivarem aí a leitura dos meninos? Fundamental. Eu acho que é fundamental o estímulo à leitura. Mesmo nesse mundo de alta tecnologia que nós vivemos, que as coisas passam rapidamente, as coisas mudam numa velocidade crescente, o hábito da leitura permite que a pessoa fique um pouco mais centrada, que se aprofunde nas coisas. Hoje a gente tem acessos, e acesso parece que está relacionado com olhar brevemente e deixar aquilo de lado. Enquanto que a leitura exige que você aprofunde, que você fique imerso naquele mundo. Então, eu acho que é importante, acho que é fundamental para a formação do sujeito. Agora, nesse mundo tecnológico, você também escreve sobre tecnologia, né? Sim. Uma das áreas de maior interesse meu é a área de Direito e Tecnologia. Eu tenho estudado essa área desde 1995, mais ou menos, não é? E tenho escrito alguma coisa sobre isso. Minha dissertação de mestrado foi sobre responsabilidade civil do hacker, ainda em 97, e o meu doutorado foi sobre direito robótico, personalidade jurídica do robô, que é o que resultou na edição do livro que eu lancei recentemente. E você, inclusive, trouxe, está aqui, Direito e Pós-Humanidade. Isso. Fala um pouquinho desse livro. O que tem aí é uma junção dessa minha paixão pelos ensinamentos de Darwin, evolução biológica e a evolução tecnológica que se casam. Então, como as coisas mudam, e a gente vê uma aplicação e um desenvolvimento crescendo da tecnologia,
e ainda é, e deve ser sempre o homem a coisa mais importante, sempre me intrigou o fato de que é possível que adiante hajam seres, os robôs, é o que tem na tese, que venham a ter um desenvolvimento tão grande que se assemelhem ao nosso desenvolvimento e, eventualmente, até superem. Então, isso é intrigante, isso ajuda a conhecer mais do homem, porque para compreender o robô é preciso compreender o homem. Foi isso que eu procurei fazer aí na obra, buscando desde os filósofos pré-socráticos para buscar o conceito de pessoa, depois para verificar que o conceito de pessoa não está atrelado ao conceito de ser humano, que é muito cruel, mas é verdade, e com incursões em psicanálise, na lógica de Kurt Gödel, nas teorias autopoéticas de Maturana e Varela, própria teoria da evolução, e arrematando isso tudo com a lei dos retornos acelerados de Ray Kurzweil, para compreender que esse desenvolvimento tecnológico, assim como o desenvolvimento biológico, eles se dão de modo exponencial. Então, os ganhos são sempre de escala, daí porque a lei dos retornos acelerados. Isso poderá resultar, em pouco tempo, segundo o Ray Kurzweil e outros, Vernon Wind e outros estudiosos disso, em um momento de desenvolvimento de tal ordem, com tal velocidade, que haja uma explosão nessa tecnologia, e esse momento de explosão tecnológica do desenvolvimento da tecnologia será o da singularidade tecnológica. O robô que pode advir disso, lembre-se, é só uma tese, eu não sou profeta de verdade, é um estudo baseado em outros estudos que antecederam, né? Então, segundo todas essas pessoas, mundo afora, que estudam esse tema, a singularidade tecnológica poderá resultar em um robô mais inteligente que os seres humanos, mais forte, com sentimentos, com autoconsciência. É disso que trata o robô, para chegar à conclusão de que, se esse robô de fato vier a ocorrer, existir, ele deverá ter um tratamento jurídico semelhante ao que os seres humanos têm. Então, eles seriam sujeitos de direito. Seriam sujeitos de direito. Ok. E qual que é a relação do direito com a literatura para você? Bom, direito é uma forma de linguagem, uma linguagem que expressa uma compreensão ou um aspecto da cultura, né, vigente em determinado local, em determinada época, e, sendo assim, sem as possibilidades todas que a literatura tem, os sobrevoos, né, quase que infinitos que a literatura permite, é uma maneira de se expressar, e não é possível estudar ou pensar o direito sem ter tido bastante leitura. Então, acho que o que a gente mais faz é ler, não é? De tudo, a gente lê de tudo quando se dedica ao direito, e deve ser assim, né? E no seu caso, o que você prefere? Que tipo de leitura? Bom, eu gosto muito dos livros, eu leio tudo. Eu leio de bula de remédio, manual de qualquer coisa que chegue na minha mão, livro de qualquer coisa, de matemática, de física, de biologia e até de direito, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade que o direito está em todo lugar e é preciso ler de tudo, não é? O direito não está só nos livros, evidentemente que o conhecimento mais técnico vai estar no livro de direito, nos compêndios, mas é preciso ler de tudo. E eu gosto muito da leitura da área de tecnologia, no âmbito do direito, a minha área de atuação mais específica, direito de informática e telecomunicações, direito empresarial, que são as matérias que eu ensino na Universidade Federal da Bahia, os livros relacionados com direito internacional, comércio exterior, enfim, direito societário, no âmbito técnico, isso. No âmbito da literatura, eu adoro poesia, eu sou fascinado por Drummond, tem até um trecho de Drummond que eu cito no livro, e também gosto muito de ler biografias. E tem algum autor assim que você recomenda, que você consegue eleger? Não, você tem que ler isso aqui porque realmente é muito bom. Esses que eu me referi, eu gosto muito. Gosto de Drummond, li muito sobre Dalman, não só biografias dele, como a própria obra dele. Mais modernamente, mais atualmente, eu tenho lido muita coisa, muitos autores estrangeiros, como Ray Kurzweil, Vernon Wind,
e outros sobre robótica e os temas relacionados com inteligência artificial, com cibercultura, Pierre Levy, por exemplo, não é? E também com inteligência artificial. São as minhas leituras nesta área do direito de informática ou de tecnologia. Então vamos aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais do inglês Charles Darwin. Charles Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra. Estudou medicina, mas não seguiu carreira. Charles desenvolveu sua paixão pela natureza e trabalhou para a Marinha Britânica como capitão. Sua função era mapear mares e costas desconhecidas. A viagem durou 5 anos. Nesse período, aproveitou para coletar tudo que pudesse: rochas, fósseis, aves, insetos e animais grandes que ele mesmo empalhava. Estudou a origem das espécies e formulou a teoria da evolução dos seres vivos. Casou-se e teve 10 filhos. Darwin morreu em 19 de abril de 1872. Marco Aurélio, e você já está trabalhando em alguma obra? Você, como professor, deve escrever bastante, né? Mas, assim, já tem algum projeto aí que vai sair da gaveta? Como é que está a sua vida nesse sentido? Eu tenho algumas coisas prontas. Tenho um curso de Direito de Informática que eu escrevi com o professor César Triberti, professor italiano. Eu tenho a minha dissertação de mestrado, que é Responsabilidade Civil do Hacker, que eu estou fazendo algumas atualizações nela, porque já tem 15 anos praticamente. E é um tema da moda, né? O acesso indevido à informação. Então, tem tido interesse crescente nessa obra. De livros, especificamente esses dois. E qual que você, aproveitando o assunto também, né? Qual que é a sua opinião? O direito, ele está preparado para tratar desses temas? Nós temos leis suficientes para tratar de praticamente todos os temas, excetuando aqui ou ali um outro tópico, mas produção legislativa me parece que não é necessário. Agora, talvez quem não esteja preparado são as pessoas que trabalham com o direito. Como eu digo neste livro do Direito e Pós-Humanidade, o direito posto, o Código Civil brasileiro, o Código Civil português, o Código Civil espanhol foram estudados, o próprio direito consuetudinário, né, o Common Law, já permitem que se entenda o robô, por exemplo, que talvez seja o que há de mais avançado em termos de tecnologia, que esse robô tenha um tratamento legal, e aqui eu estou sendo mais específico do que o jurídico, não já na legislação que está posta, o nosso Código Civil, a nossa Constituição Federal, o Código Civil português, o Código Civil espanhol, já permitem tratar. Então, excetuando um tema ou outro, eu não vejo a necessidade de produção legislativa. O que é preciso é que o trabalhador do direito, o estudioso, o jurista, o juiz, o aplicador, compreenda a dimensão das mudanças e use o direito para tratar desse mundo que vem mudando de modo acelerado. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É isso aí. O Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!